Hoje nós estamos encerrando, o livro de Êxodo 39 e 40. E nós vamos entrar numa parte também muito importante chamada Levíticos, porque vai tratar a respeito das leis e como que Deus queria que os sacerdotes, os levitas se comportassem. Então, vamos seguir nessa meditação, tenho certeza Deus vai falar muito forte com você, como vem falando em todo o livro. Vamos pedir a direção de Deus? Meu Deus e Pai, mais uma vez, nós nos colocamos aqui para meditar na Tua Palavra e pedir que o Senhor nos dê o entendimento da Tua Palavra e que o Senhor venha falar conosco. Enquanto nós estivermos lendo a Tua Palavra, que essa Palavra produza vida, saúde, força para todos aqueles que meditam junto conosco. Amém. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura, de carmesim, de linho fino, torcido, e estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, entre o carmesim, entre o linho fino, com trabalho esmerado. E fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artifício, como a obra do éfode, de ouro e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem de um berilo, de onix, de um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro e puseram nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto de sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e o peitoral não se separasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto do éfode de obra tecida, todo de azul. E a abertura do manto estava no meio dele, como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura e de carmesim, de fio torcido. E fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs.
uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para os seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornado das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido de azul, e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa da santidade, e nela escreveram o escrito como de gravura, de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul, para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O comentário daqui diz assim: o princípio da fé foi visto na obra do tabernáculo. A obediência. O povo deveria erguer a tenda com disciplina, seguindo exatamente o que Deus havia pedido. Isso mostra que quando o ouvimos, tudo dá certo em nossa vida. No entanto, muitas pessoas, apesar de sinceras, têm sofrido porque preferem viver a própria maneira a atender aos conselhos divinos. Assim, o segredo para sermos bem-sucedidos é seguir a direção do Altíssimo. Então, pelo fato deles terem seguido toda a direção, Deus tinha toda a condição de abençoar. Quando nós decidimos fazer da nossa cabeça, desobedecer, então nós estamos colocando a nossa vida a risco. Eu estou indo à minha própria conta. Eu não posso contar com Deus. Por isso que eu preciso manter a minha fidelidade a Deus até o final, para que Deus então possa manifestar o poder dele na minha vida. 33. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, seus varais, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro, tintas de vermelho, a cobertura de peles de texugo e o véu de cobertura, a arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os pertences e os pães da proposição, o candelabro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem e todos os seus pertences, e o azeite para a luminária, também o altar de ouro e o azeite da unção e o incenso aromático, e a cortina da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre, seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases, e a cortina da porta do pátio, as suas cordas e seus pregos, todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara. Assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. A bênção só aconteceu depois que eles tinham terminado tudo. Então assim também somos nós. Depois que você fizer tudo para Deus, vem a bênção. Agora Êxodo 40. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E porás nele a arca do testemunho, cobrirás a arca com véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro e acenderás as duas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences e será santo.
Eu vejo também na consagração dos dizimistas exatamente isso acontecendo. Quando nós ungimos aos dizimistas, nós o estamos consagrando, né? Separando esta pessoa de toda a terra para o Senhor. Ela é de Deus, ela está marcada porque ela está consagrada ao Senhor. Assim também ela, quando consagra os seus bens, suas coisas, né? Tudo se torna santo. No 10, ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia, a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão, seus filhos, à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás Arão as vestes santas, e ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar os seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca, e introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu da cobertura, cobriu a arca do testemunho como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro, na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo, do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então são detalhes que a gente está lendo que são importantes, né, para a gente ver. É como se fosse uma prestação de contas, né? Ele está falando tudo que Deus havia mandado ser feito e agora como se fosse um checklist, né? Então foi tudo obedecido, né? E imagine o prazer de você estar fazendo algo para Deus. Quem somos nós, né? Mas ali estava aquele povo servindo a Deus no meio do deserto. Agora o 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O comentário diz: a glória do Altíssimo é o esplendor da sua presença, perfeição e santidade. Ela estava no meio do povo, conforme o Senhor havia prometido, no versículo 8 do capítulo 25. O livro de Êxodo inicia com um povo escravo e humilhado, que se torna uma nação livre e exaltada por Deus, rumo à conquista da sua pátria. Como Israel, nós também peregrinamos neste mundo,
percorremos longos desertos, mas aprendemos com nossos erros e acertos. Se obedecermos constantemente ao Todo-Poderoso e temermos a Ele, desfrutaremos da sua companhia em nossa caminhada. A maior glória em nossos dias não é mais a nuvem ou fogo físico, mas o batismo com o Espírito Santo. Todos aqueles que o possuem recebem poder para andar na presença do Senhor e assim terão o privilégio de contemplar a sua face na eternidade. Um verdadeiro privilégio para aquele povo, ver Deus guiando eles no meio do deserto, né? Mas aquele povo foi um povo extremamente incrédulo, apesar de tantos milagres, tantas provas, né? Que Deus estava com eles, eles se manteram com o coração extremamente duro. Hoje não é muito diferente, né? O ser humano tem essa tendência dele se fechar para tudo que vem de Deus e ele termina se abrindo, né? Abrindo o coração dele para tudo que é mal. É assim, são as inclinações da carne. Por isso a necessidade, como o bispo falou, da pessoa ter o Espírito Santo para ela continuar sendo guiada como peregrina neste mundo, lembrando sempre que esse mundo é apenas uma passagem, ele é apenas temporário, não é eterno. Por isso o povo de Israel, nós vamos ver, eles erraram muito. E hoje nós temos o privilégio de ler os erros dele para que nós não venhamos cometer os mesmos erros, né? O que é ser sábio? Sábio é você ver o erro dos outros e não fazer o mesmo. É você se livrar dos mesmos erros. Nós temos muitos exemplos para que nós não venhamos errar, para que a gente possa se manter firme na fé, seguindo sempre o Senhor Jesus. Que os seus olhos estejam sempre fixos no Senhor Jesus, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Tá certo? Manda esse vídeo para alguém, partilhe e dá o seu gosto. Não esquece de pôr seu comentário. O que você achou do livro de Êxodo? Você já tinha lido ele todo assim, completo? O que você achou? Põe nos comentários, tá bom? Fique bem.